Olá, amados, a paz seja convosco, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, amados? Glória a Deus. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração e eu creio que vai te abençoar grandemente. Inicialmente, eu quero fazer uma oração, eu vou orar agora, tá bom? Ora junto comigo e em seguida nós vamos fazer a leitura da Escritura, da palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Perdoa todos os nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, tome a primazia, o governo, a completa direção deste momento aqui, Senhor. Nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra. Então, vem com Teu Espírito Santo e fala poderosamente com cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quero trazer hoje uma palavra que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Algo muito precioso que consta aqui na palavra do Senhor. Está escrito em Lucas, no capítulo 23. Eu vou ler a partir do versículo 39. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém, amados? Então, esse momento aqui da palavra de Deus, onde Jesus Cristo foi levado à crucificação, e ele foi crucificado juntamente com dois malfeitores. Os dois malfeitores estavam um do lado direito, outro do lado esquerdo, e Jesus ali no centro. E Jesus, naquele momento ali, intercedia por aqueles que blasfemavam, humilhavam-no, e um dos malfeitores estava ali blasfemando, né? Dizendo para Jesus Cristo se ele era o Filho de Deus, se ele era o Salvador, né? Que salvasse a si mesmo e também aos outros, eles dois, aos dois malfeitores. E interessante, amados, que Jesus em nenhum momento ele revidou aquelas blasfêmias, aquelas injúrias, aquelas humilhações, cuspidas, bofetadas, tudo aquilo que ele sofreu, padeceu por nós, momentos antes da crucificação e também durante a crucificação. Jesus padeceu muito em razão do objetivo que ele tinha, em razão da missão que ele tinha bem definida. Ele veio para cumprir a missão que o Pai o deu. E a missão era morrer por nós. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu Jesus Cristo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós fomos presenteados, sobremodo, um presente que é inestimável, incomparável, impagável. Só o Senhor poderia ter pago o preço que ele pagou na cruz do Calvário. E o Pai nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para perdoar os nossos pecados, para pagar nossa dívida que era impagável, para nos dar a vida eterna, para que nós não perecêssemos, ou seja, nós não tivéssemos a morte eterna. Mas então Jesus veio para cancelar a nossa dívida e nos levar de volta ao Pai, nos levar ao Pai Celestial, nos levar
ao paraíso de Deus. O pecado entrou no mundo lá no Jardim do Éden. Gênesis fala isso, no livro de Gênesis, no princípio. Então o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus, nos separou do Senhor. Então Jesus Cristo ele vem para morrer na cruz do Calvário, para nos levar de volta ao princípio, de volta aos braços do Pai. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, irmãos, o único caminho que leva um homem de volta a Deus, leva a Deus, é Jesus Cristo. Ele disse bem claro, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, Não há outro mediador, não há outra medianeira, não há outro que leve ao Deus vivo, ao Pai Celestial. Leve um homem de volta ao Senhor, apenas Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro mediador, repito, não há outro homem debaixo dos céus, nenhum outro nome que importe que um homem seja salvo, que nós sejamos salvos. Apenas o nome de Jesus Cristo é capaz de nos levar ao Pai Celestial. E Jesus estava ali no centro, e aqueles dois malfeitores. E o interessante é que um dos malfeitores reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, reconheceu que ele estava sofrendo a condenação, aquela condenação na cruz, porque verdadeiramente os seus feitos o levou para este lugar. Os seus feitos mereceram aquela condenação. E ele reconheceu isso. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para estar com Deus naquele grande dia no paraíso, porque a vida de um homem é passageira. A Escritura fala que a vida do homem é como a relva, bate o vento, a leva, e nem ao menos depois se conhece o lugar onde ela estava plantada. A Bíblia também compara a nossa vida a uma fumaça que logo se dissipa, a um vapor que logo se dissipa. A nossa vida é passageira, mas a nossa alma ela é eterna. E o Senhor quer levar a sua alma para descansar junto dEle. Porque a nossa vida, amados, como eu falei, ela é passageira. Nós vamos passar dias, anos, se Deus permitir, mas logo o fim de todo homem é a morte. O fim de todo homem é a morte. E após isso, onde estará a sua alma? Onde estará a sua alma? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o caminho que te leva a Deus, mais uma vez repito, é Jesus. E para você entrar por esse caminho, você precisa reconhecer os seus erros, seus pecados. Você precisa reconhecer que precisa de Deus, precisa do Senhor. E foi exatamente o que aquele homem fez. Um dos malfeitores, eu vou ler para você, versículo 39, diz assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, olha o que esse outro disse. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, repreendendo o outro malfeitor, dizia, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aí ele vai e diz, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece. Um dos malfeitores reconhece a sua culpa, o seu pecado, a sua transgressão. E a primeira coisa que você deve fazer para entrar no caminho, para entrar na porta que vai te levar para o paraíso, é reconhecer os seus pecados, se arrepender de seus pecados. E então Jesus é fiel para perdoar os seus pecados. Jesus, quando estava pregando ali no seu ministério terrestre, a Escritura fala
que ele declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus está dizendo para você, dizendo para mim, que precisamos nos arrepender para entrar no reino. Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, amados, se nós não nos arrependermos dos nossos feitos, a pessoa que não se arrepende, ela não muda. Simples, aquele que não se arrepende não muda. E Jesus quer te converter, Ele quer fazer com que você mude de caminho. Você estava caminhando para a morte, Ele quer que você olhe para trás, volte para onde você estava indo, volte e entre no caminho, que é Ele, Jesus Cristo. Entre por esse caminho, que é de paz, de alegria, de refrigério e de segurança, e que vai te levar a Deus, vai te levar aos céus. E mais adiante, a palavra do Senhor diz o seguinte: e nós, como eu falei para você, né, na verdade, com justiça, recebemos os nossos feitos que merecíamos, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A segunda coisa que você precisa fazer, além de se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer Jesus como o seu Senhor e aquele que pode te levar para o reino dele. O interessante é que o malfeitor, ele reconhece Jesus como Senhor. Versículo 42 diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhecia Jesus como Senhor, como Rei, como Deus eterno, como Salvador, Redentor. E ele fala: Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele queria ir para o céu, ele queria estar com Jesus Cristo. Então você precisa fazer essas duas coisas. Você precisa se arrepender dos seus pecados, mudar, se converter e, após isso, reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, é o Cristo que desceu dos céus para nos salvar, salvar nossa alma, para que naquele grande e último dia Ele ressuscite você dos mortos, ressuscite a todos aqueles que creem no nome dEle, ressuscite cada um dos seus filhos e estejamos com o Senhor para todo sempre no paraíso de Deus. Amém? Então quero deixar essa palavra para você, que ela crie muitos frutos na sua vida e que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu apresento o teu filho, a tua filha. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra, que nós precisamos arrepender, reconhecer os nossos maus feitos e precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Meu Pai, que o Senhor gere um arrependimento dentro de corações agora, que o Senhor mude a vida dos teus filhos, converta-os de todo o coração e que reconheçam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Pai, e que fora dele não há outro. Então, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E se Deus quiser, nós nos encontraremos amanhã, tá bom? Amanhã, quarta-feira, às 18 horas aqui. Eu espero você, tá bom? Aparece aqui, fica com a gente, nós vamos entrar aqui na live e eu creio que Deus vai tocar o teu coração, vai te dar uma palavra para te fortalecer, tá bom? Te dar ânimo e te conduzir aos céus. Deus te abençoe.